Nós vamos começar agora uma live com uma psicopedagoga. O nome dela é Adelaine. Nós estamos aguardando a entrada dela. Hoje nós vamos refletir sobre saúde nesses tempos de pandemia, sobre o processo educacional e como ajudar as famílias e escolas nesse contexto. É, Estamos aguardando a entrada e você pode ajudar o nosso movimento Educação Alvo Escola das Famílias como? Adquirindo essa trilogia de livros de minha autoria, com as experiências do movimento, que são o que as escolas podem aprender, não é? BNCC no chão da sala de aula e metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. O valor até o dia 15/7 é R$ 99,90, entregando na sua casa. Beleza? Estamos aguardando aqui a entrada da nossa parceira. Eu já vou chamá-la para a gente começar essa nossa conversa de hoje, que é muito significativa. Já mandei o convite para ela. Ela já entrou. E eu já estou convidando para ela vir e entrar de saúde mais cedo, uma live muito interessante, com o Dr. Décio, que é o estudador do IDESV, e agora com a Adelaine. Boa noite, Adelaine. Ei, Tudo bem? boa noite, meu querido. Como você Tô bem, e está? você? Só assim para matar a saudade, né? Menino, eu tava pensando aqui, você tava contando a sua história, e eu tava me lembrando que nós nos vimos apenas por 3 vezes, Verdade. e já marcamos umas 200. Isso já. Tudo bem? Tudo bem, tudo na graça. Estava conversando agora com o Dr. Décio. Menino, que aula de vida, que foi muito bacana. E esse troço acaba fazendo a gente pensar assim que a tecnologia acaba abrindo portas, né, para a gente ir a lugares que a gente nunca foi. Tinha gente dos Estados Unidos, Israel, de toda parte do mundo, né? Não, bom demais. Como que a gente... A gente, inclusive, nesse momento, né, a tecnologia para a gente é o que está fazendo com que a gente tenha conexão, né? Sem ela, muitas coisas ficaria muito mais difícil, né? Pois é. E tem um tanto de gente entrando aqui, ó. Seus amigos, suas amigas, meus amigos também. Caio Marques, Que bom, que bom. Lucas Linhares, Alan Cortez, Juscelia, Jaqueline Cacheta, Bot, não sei como é que eu falo, mas assim, o pessoal tá aí para a gente conversar sobre saúde mental em meio a essa pandemia, né? Ender, é um Exatamente. desafio, não é? É um É um desafio. desafio, mas eu quero dizer que eu me preparei para a sua live de blusa verde, não é à toa, né? Uau! Que o verde, como você sabe, eu também tenho formação na área de design, e a cor, ela mexe muito com o nosso cérebro, né? Então, o verde simboliza a esperança e o esperançar. E tem um colar aqui, Paulo, que parece um cocar indígena, né? E que também nos remete à questão do respeito. Então, o meu batom rosa, para dar uma leveza, né, a tudo isso, a lembrar Che Guevara, que diz que há que ser duro, mas sem jamais perder a ternura. Então, nós vamos falar muito sobre isso, sabe? Do que tem significado para a gente em meio a tudo isso que está acontecendo, que é totalmente novo para essa geração, para a gente, né, como um todo, né? E enquanto você vai esperando o pessoal entrar, né, eu acho que a gente tem que se preparar com aquilo que é verdade dentro da gente. A gente está vivendo um momento onde a autenticidade, a verdade, né? Não a verdade pragmática, mas a verdade daquilo que você tem de valor em princípio está sendo assim muito aclamado e muito importante nesse momento.
Então, a Adelaine é isso aqui, sabe? De misturar cores, visões, saberes, dar crédito a quem merece o crédito, porque atua na melhora e no desenvolvimento das pessoas. Para mim, isso é tudo. Se a gente Sim. desacreditar no potencial humano, a gente não pode desacreditar no potencial humano. Vamos começar por aí, né? É, Então, nós temos muito para conversar, 1 hora vai ser pouco. vai mesmo. Eu quero dizer para quem está vendo a Adelaine aí que ela é psicoterapeuta, ela é psicanalista, ela é psicopedagoga, é neuropsicopedagoga e faz um trabalho de homeopatia e fitoterapia muito interessante. Então, pessoal, coloca as perguntas aí e eu vou fazer a minha, né? Porque eu não sou bobo, vou primeiro. O que é ter saúde mental na pandemia? Como que a gente pode ter saúde mental na pandemia? Porque a TV passa medo, a internet passa medo, as pessoas estão mudando os hábitos, colocando máscaras, tem todo um cuidado, e parece que isso também está liberando um pouco de fantasias, medos, desleixos por parte das pessoas. Como que a gente vai enfrentar isso? Olha, talvez eu decepcione muita gente ou talvez eu conforte muita gente com o que eu vou dizer. Primeiro, Paula, a gente precisa entender o que é essa saúde, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ter saúde é a pessoa ter um estado completo, né, e de bem-estar físico, emocional e social. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa nesse momento que está na sua plenitude da sua saúde física, emocional e social, Paulo? Olha, tentar eu estou. Só que Ótimo. eu estou tentando. E não perco a esperança também. Aquela praça está vendo que é verde, só para me lembrar que eu tenho que ter Muito esperança. bem. Mas assim, o sono mudou, tá? Às vezes eu durmo depois do almoço e demoro a dormir à noite. Eu estava vendo muita notícia à noite antes de dormir, parei, comecei a ver uns filmes e eu escolhi o gênero de filmes para ver, tá? Apreensão no que tange a economia, né? Que todos nós temos que arcar com os compromissos em dia, né? Gratidão eu tenho gratidão por tudo. E nesse tempo de pandemia eu consegui escrever 2 livros, né? Olha, Ideias que estavam paradas, né? Depois eu falo disso, porque a live não é para propaganda, né? É para a gente conversar de essência, também, né? também, também, também. Mas eu consegui escrever 2 e já estava com um pronto. E então eu procurei canalizar para aí. Mas assim, a gente tem receios, né? Você conhece a minha história, já tive um aneurisma, né? Então eu sou do grupo de risco. Como Uhum. eu, tem muitas pessoas, né? Mas assim, para mim, eu tô aprendendo que tô fazendo meditação pela manhã, né? Tava caminhando, dei uma parada porque tive um problema no joelho, mas estou tentando. Isso, a racionalidade, tentando manter a sanidade, porque é muito marimbondo na cabeça da gente, né? Na roça a gente fala assim. Então, é importante a gente entender, Paulo, que nesse momento eu fico feliz de saber que você não está plenamente com a sua saúde, né, perfeita, porque enquanto ser humano, para nós que nunca vivemos uma pandemia, se eu disser para você que eu tenho uma receita para ter saúde mental na pandemia, eu estou mentindo. Verdade. Eu, Adelaine, nunca vivi uma pandemia, tá? Mas o que eu posso oferecer às pessoas que vão nos ouvir é meios de lidar com a diversidade, com o conflito e com o problema. Isso nós somos preparados a fazer, tá? Então, o que acontece? Se você não consegue dormir, se você está tendo tremores, se você está tendo ansiedade, se você está tendo vários transtornos,
é sinal de que o que está acontecendo te impacta. E se está te impactando, você é um ser humano, bem-vindo. Né? É normal que a gente sinta, né, um receio diante de algo que é totalmente desconhecido para a gente. Então, Paulo, falar dessa saúde mental é primeiro se situar como ser humano de que nós temos que nos deixar sentir. Né? A gente tem que sentir o medo, a gente tem que se dar a oportunidade da percepção, né? De sentir dor. Nossa, seria um absurdo se eu perguntasse isso para alguém e a pessoa me dissesse nesse momento: não, eu estou ótimo, eu estou 100% pleno. Com essa pandemia, eu estou de boas. Não é verdade. Aí a gente vai falar um pouquinho, que é muito da minha área, daqui a pouco, sobre a negação e a projeção. Né? Que é quando a pessoa, para não lidar com aquela situação que para ela é adversa, ela faz de conta que aquilo não é tão real, que não esteja acontecendo. Sabe? É uma fuga, Isso é uma né? coisa muito É séria. um mecanismo de defesa, não é? Todos dois, tanto a projeção como a negação, são mecanismos de defesa. E que é natural. A gente, a princípio, né, a gente faz isso sim, mas isso não pode ser uma constante. Tem que ser uma coisa momento. Então, para a gente falar dessa saúde mental, primeiro a gente tem que reconhecer que não estar bem nesse momento é normal, sabe? Senão começa todo mundo a entrar num desespero muito maior. Então, e para falar de pandemia, Paulo e Adelaine, e a maioria das pessoas nunca viveram uma pandemia. A gente está tendo a experiência dessa pandemia nesse momento. E eu preciso que as pessoas pensem o seguinte: não é a primeira pandemia. Em outras fases do desenvolvimento da humanidade, as pessoas tinham condições muito piores do que a nossa. E enfrentaram. E a maioria. Hã? E enfrentaram. Oi? E enfrentaram. E enfrentaram. E enfrentaram, Paulo. Então, a gente precisa encher o nosso coração de vontade de ser, de viver, de acreditar no potencial humano, porque se a gente deixar, o medo paralisa a gente. O medo, né, e esse mal-estar que pode vir a crescer se você não fizer nada para diminuir, ele pode transformar-se em vários transtornos e aí sim você ser acometido por uma patologia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que é essa saúde e o que é falar de saúde numa pandemia. Não é como falar da saúde numa situação normal, né? E aí, eu quero lembrar que, por exemplo, na história, você que é um historiador, em 1918, as pessoas não tinham rádio, não tinha televisão, as pessoas, na situação de pandemia, tinham uma vantagem que nós não temos nesse momento, que as pessoas moravam em casarões, em fazendas, em chácaras, espaços enormes. Aí, o que eles faziam? Vamos recolher a família inteira, colocar todo mundo aqui na fazenda. Tem 10 quartos, sei lá quantos quartos a perder de vista, e vai ficar todo mundo no mesmo lugar. Nós não temos essas vantagens, né, Paulo? Eu iria adorar estar numa fazenda agora. Sim. Mas, pode falar, fica à vontade. Olha, na famosa gripe espanhola, né? As pessoas viviam na área rural, né, a industrialização era pequena e mesmo assim eles enfrentaram e sobreviveram. Uma coisa que a Jaqueline Cacheta está falando aqui, e tem também um comentário do Caio. O Caio está perguntando para você assim: como organizar uma rotina nesse tempo de pandemia trabalhando em casa? Né? Ótimo. É um dos nossos assuntos daqui a pouquinho. Nós vamos Isso. chegar lá. Caio, espera aí na live, fica firme. Caio, beijo. Eu sei que Caio que é. Eu tenho um Uau. monte de amigos querendo participar. É tudo de bom. Inclusive, ele é professor, assim como nós, e está assim, tendo que reinventar-se. Né? É outro assunto que a gente vai falar, se der tempo, sobre essa questão do home office e da educação em tempos de pandemia, se der tempo. Senão, Perfeito. a gente vê o que faz depois. Vamos em frente, Né? vamos fazer Mas outro. vamos continuar então. Vamos sim. Mas vamos continuar então. É importante você, como historiador, e eu estar aqui tocando a respeito dessa questão da pandemia de 1918, porque, Paulo, a pandemia de hoje, ela não é igual para todos, né? Não. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar.
quem me conhece e está participando da live hoje sabe que eu sou um pouco militante, né? A Adelaine é muito verdadeira, tenta ser na maioria das vezes. E falar de pandemia, falar de saúde na pandemia, não é a mesma coisa que está falando para a Adelaine e para o Paulo, que provavelmente eu acredito que a sua situação seja parecida com a minha. A gente está em casa, no conforto, com acesso à internet, com a internet boa, não me falta alimento, não me falta condições de um remédio. Graças a Deus, a gente está num patamar, numa condição que não dá para a gente comparar com pessoas em comunidades, por exemplo, né? Que você sabe essa realidade, você acabou de dizer que você viveu em uma, e eu também praticamente, numa parte da minha vida, onde as pessoas são solícitas, isso é lindo, mas que a realidade delas é muito diferente da nossa. Várias pessoas no mesmo cômodo, às vezes têm os nutrientes necessários para melhorar a sua imunidade, que é uma das coisas que eu tenho falado com meus pacientes direto, e eles têm feito, né? Aí, às vezes, você vai falar para uma pessoa de usar banana, que tem triptofano, que é um aminoácido que ajuda a diminuir a cortisona e que pode elevar o nível de serotonina para ele se sentir melhor, e às vezes a pessoa não tem condições de comprar banana para todos. Olha que coisa assim, impressionante do que eu estou dizendo. É verdade. Tem gente que não sabe o alcance disso. Isso é real, né? Então, Paulo, a gente tem que tomar cuidado do que a gente vai falar sobre o que é saúde na pandemia, dependendo do ângulo que a gente for olhar, nosso prisma em relação a essa questão, né? Mas, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é aproveitar esse momento em que nós estamos confinados conosco em primeiro lugar, né? A gente fala de confinamento em relação ao externo, ao macroambiente, mas a gente está confinado, inclusive, conosco, né? Sim. Então, pois é, Paulo. Quem não gosta muito de si, quem tem dificuldade de estar consigo, nesse momento, os seus demônios, digamos assim, eles vão aparecer para você. O que eu fiz até hoje, o que eu deixei de fazer, as pessoas com as quais eu queria estar e não estou, né? A minha rotina que foi quebrada, os meus projetos profissionais e acadêmicos, a vida da gente, ela virou de cabeça para baixo. Virou. Né? Virou. Então, e muitas coisas vão ser maximizadas nesse momento. Então, é aí que eu quero chegar sobre a questão da saúde. A nossa sociedade, ela vinha num ritmo imediatista e hedonista, né? A gente não poderia sofrer, Facebook, redes sociais e o próprio Instagram. As pessoas colocam fotos que não são reais, querem mostrar para todo mundo que estão bem, e agora acabou, né? Não tem como você fingir uma situação. Você está dentro de casa, não dá para ficar fingindo que está num shopping, fingindo que está bem numa viagem qualquer. Nós todos, o mundo, mas principalmente a gente, vamos falar nível Brasil, está todo mundo dentro de casa. E quem não estiver dentro de casa, confinado, tentando fazer o distanciamento social, inclusive está agindo errado, né? Então, vamos acreditar que todos entenderam e que estão dentro de casa tentando fazer o seu melhor, né, Paulo? Então, de que saúde é? Deixa eu te falar uma coisa aqui, você me lembrou falando disso. Está todo mundo usando máscara, né? Todo mundo usando máscara. A palavra sincero vem de sem cera, sem máscara. Né, lá do latim, do grego antigo. A pessoa é sincera, ela está sem máscara. Talvez o uso da máscara agora fez cair outras que a gente colocava. O Face App, o Facebook, Instagram, mostra as pessoas muito felizes, o que ninguém escreve lá. Hoje eu estou deprimido, os jovens, né? Hoje eu estou me lesando, eu atendi um aluno recentemente com esse problema, os projetos de vida pararam, professores trabalhando, e todo mundo trabalhando com o filho aqui do lado, né, porque está na aula, a escola, então mudou toda uma rotina, né, e a gente tem que buscar a saúde física, a saúde mental e, para quem acredita, a espiritual. Então, o momento que as máscaras estão caindo, aproveitando essa sua fala, quando a máscara cai, aparece quem verdadeiramente a gente é.
e às vezes pode ser muito desconfortável, né? O que a gente está falando, da gente estar com a gente mesmo, né? Essa solidão, Mas se né? a pessoa por um lado, sim, tem pessoas que vão se sentir solitárias, mas tem outras que vão sentir a solitude, que são coisas que a gente pode falar também, Sim. né? Mas aí, Paulo, é interessante que nós estamos vivendo um momento de ter que refazer muita coisa, de ter que repensar muita coisa, em cima de uma instabilidade. Você falou agora há pouco, na outra live, a respeito do viver, né, que a teoria sistêmica fala muito do agora, que é olhar para o passado, é olhar para um espelho para depois seguir em frente. Não vou entrar nessa teoria, mas eu quero aproveitar a fala do agora. O Eckhart Tolle, não sei se você já leu a respeito do Eckhart Tolle, né, que Hum. escreveu O Poder do Agora, ele é muito propício para quem quiser dar uma lida nesse momento, já que está em casa, confinado, vai ler. Você deve achar para baixar em e-book. Inclusive, algumas coisas que eu vou citar, Paulo, eu vou deixar para você depois um link para você colocar na sua página, tá? De Perfeito. algumas citações, de alguns livros, de algumas coisas. E aí ele fala do agora, que o passado é um local que você esteve e não vai voltar mais, e o futuro é incerto. Então, essa incerteza a gente sempre viveu, né? A pandemia veio maximizar, potencializar. Mas a gente nunca teve certeza do amanhã. A gente tem a do agora, né? Porém, é muito ruim você também não poder estabelecer metas, não poder colocar prazo, né? A gente está vivendo uma situação que a gente não sabe realmente de verdade quando, né? A gente está vivendo uma fase do agora, eu estou aqui, o agora, a Adelaine, o Paulo estão conversando, nós estamos bem nesse momento. E quando a gente for falar de toda... Oi? Agora eu Oi? Isso. Oi? Pode continuar. É porque Ah, sim, parece que... deu um eco. Sem problema. Mas aí, Paulo, toda vez que nós falarmos em saúde, eu quero que as pessoas comecem a avaliar que para que você não, que nem sempre saúde está relacionado com a doença, né? Ou ausência da doença. Às vezes, a pessoa, isso já aconteceu com muitos que vamos ouvir agora, a pessoa vai ao médico, faz aquela bateria de exames, ela está sentindo mal-estar, está sentindo tonteira, está sentindo tremores, está sentindo dor de cabeça, faz uma bateria de exames e ela não tem nenhum diagnóstico preciso. Muitas das vezes, esse momento vai causar transtornos. E é legal que a gente fale um pouco sobre eles. Um deles é o transtorno da ansiedade, do pânico, né? E a própria depressão. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não chegarmos a esse ponto. E existem duas maneiras de você se situar para evitar o transtorno. Primeiro, é você ter reconhecimento da realidade. Esse reconhecer a realidade não é fazer o que você, graças a Deus, diz que já parou de fazer. Ficar olhando as notícias ruins, acompanhar quantos mortos está tendo, ficar vendo esses desgovernos, né, que a gente está vendo. Infelizmente. Muitos sabem da minha posição política qual que é. Então, se você, nesse momento, não se situar buscando trabalhar a sua saúde, aí sim você vai ter, pode vir a ter um transtorno ou uma patologia. Então, ter saúde nesse momento é se situar no agora e trabalhar o que está à sua volta dentro da sua casa. A nossa casa virou o nosso mundo real, né? Você poderia dizer que existiam espaços que estendiam a nossa realidade. Hoje não. A nossa realidade é o nosso confinamento, é dentro de casa. E aí, você vai vir com a próxima pergunta sobre lidar com a pandemia relacionada à criança. E eu queria muito citar o Gregório, o nome dele é Duvivier, que é o colunista da Folha de São Paulo. Sim, sim. No dia 3 de março, ele é humorista, colunista, roteirista, né? Ele colocou um texto falando da filha dele, de 2 anos, que dentro de casa, nessa pandemia, mora em frente à praia e pede para ir à praia todos os dias, e ele não pode levar a filha à praia. Então, diante dessa situação, ele fez o que a maioria, fica a dica aí dos pais que têm criança em casa,
ele transformou a sala em praia. Colocou lá o guarda-sol, pegou a caixinha de isopor, colocou a cadeira que ele levaria para a praia, transformou o tapete no mar e todos os dias ele tem um horário que ele leva a filha para a praia, que é dentro de casa na própria sala. Que Então, legal. nossa, eu vou colocar o link desse texto, tá? Da Folha de São Paulo, desse colunista, para as pessoas terem acesso. E aí, o que eu quero dizer com isso? A criança, Paulo, se houver saúde, equilíbrio, né, dos pais, as crianças sentirão muito menos essa pandemia se houver o lúdico, o brincar, porque é através da brincadeira que ela expressa o que sente. E da mesma forma que ela expressa através do brincar as suas emoções, ela absorve e transforma aquilo que está dentro. Então, o lúdico nesse momento, para a criança, gente, para todos nós, mas principalmente para a criança, assistam A Vida é Bela. É um filme que, infelizmente, aborda, né, o Holocausto, que é um tema que não tem quem não chore, mas o pai consegue, em meio ao Holocausto, dentro de um campo de concentração, fazer com que o filho não perceba, né, todas as mazelas daquele momento. Ele transforma tudo aquilo para a criança numa brincadeira e num jogo. E a criança termina no filme sem sentir todas as dores, todo o mal-estar, né, daquele momento. Então, a criança, gente, não se preocupem. Se você for um pai que consegue trabalhar, se não consegue, vai aprender nesse momento, aproveita e aprenda a lidar com o lúdico e trabalhar para o seu filho, não ausência da realidade, mas transformação dessa realidade dentro de casa. Aí daqui a pouco alguém me mandar assim, mas como? Trabalhando em casa, estando em casa, né? Eu vou dizer daqui a pouco. Daqui a pouco. Outra, Paulo, você quer falar alguma coisa? Quer me perguntar? Não, não, eu tô admirando mesmo. É o momento da gente Não. pensar, o momento da gente pensar que as crianças, elas têm dentro de si todo um potencial que talvez o pai desconhecia, a mãe desconhecia, porque deixava na escola, Uhum. porque deixava na creche, e agora para onde fugir, né? Onde fugir? Não tem jeito. É lidar com esse ser humaninho, ou ser humano, adolescente também, que tem suas dores, mas tem suas alegrias, né? Sim, só que assim nós vamos falar da forma de lidar com a saúde e com o estar dentro de casa confinado para fases diferentes, de formas diferentes. A criança, você consegue trabalhar a fantasia, o lúdico, não tirá-la da realidade, mas transformar a realidade daquela criança, ela vai absorver bem por um tempo. Mas é papel do pai, da mãe ou da pessoa que cuida de fazer com que a criança consiga passar por isso sem maiores problemas, sem maiores traumas, né? E aí, quando você falou assim, que tem gente que vai perguntar isso, aquilo, uma pergunta que, como professor, sempre eu faço é quem cuida de quem cuida? Quem cuida do professor, porque é igual agora, não tem acupuntura, né? É, tem que cuidar disso. Pode, mas assim, é melhor prevenir, né? Quem cuida de Uhum. quem cuida? Dos pais, dos professores, dos educadores, né? É uma Pois é, e pergunta nesse boa. momento, Paulo, vai acontecer uma valorização enorme do profissional professor, se as pessoas realmente buscarem a essência, não o que o desgoverno tem dito sobre o professor. Nós não somos doutrinadores, nós somos pessoas que nos preparamos e estudamos para conduzir o aprendizado do seu filho, que é muito diferente de doutrinar. Mas esse professor, ele lida com 40 crianças, às vezes, em sala de aula, com perfis diferentes, com problemas que elas trazem de casa, sabe? Então, hoje, o pai está tendo que ficar com seu filho ou com seus filhos, É, da intimidade da sua casa, que é cria sua. O filho é seu, toma que é né? cedo. Então, uai, o filho é seu. E estar com seu filho também vai mostrar a você algumas coisas que você precisa corrigir. Ah, eu não sei estar com meu filho, eu não sei ter paciência com meu filho, eu não consigo ensinar o meu filho. Poxa, que ótima oportunidade que você está tendo de melhorar essa relação pai e filho, não é verdade?
de melhorar a sua forma de lidar com o seu filho. Ele é seu filho. A escola ela tem um papel de intelectualizá-lo, mas de educar eticamente, moralmente, é o pai e a mãe. Isso não mudou. Seja pais héteros, sejam pais gays, né? Que a gente, que eu quero muito que você me chame para falar sobre essa questão, viu? Eu escutei agora há pouco falando sobre a questão do dinheiro, que é a postura do pai. Uai, e daqui para frente, quando nós não tivermos mais a figura feminina pai e a figura mãe? Então, quer dizer, tem coisas na nossa cultura que precisam se adequar, inclusive algumas teorias também. Mas deixa isso para outra live, A né, Paulo? família patriarcal, né, do Freud, que o pai é a lei, que a mãe tem duas árvores no meio do jardim, mas acontece que nós temos outros modelos de família. Vão marcar logo, viu? Educar para diversidade e pluralidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Como eu acho que eu já te falei, eu tenho filhos gays, lido muito bem com isso, independente da Adelane, psicanalista e terapeuta, psicoterapeuta, eu tenho filhos gays, eu vou falar com propriedade, tá? Pode ter Sim, certeza. vamos conversar Mas, disso. Nós vamos ter mas uma vamos lá. live, nós vamos ter uma live com a Macaé, ex-secretária da Educação, em que ela vai falar sobre essa questão do racismo, né, da afropedagogia. E aí nós vamos falar da diversidade nessa semana, já está convidado. Ótimo, teremos essa oportunidade. Mas aí, Paulo, a gente está falando da criança. E o adolescente, que é inquieto, que não consegue ficar dentro de casa, que quer sair, quer beber, quer para rave, quer de repente participar de resenha. Bom, outra oportunidade. Esse jovem é diferente da criança. O jovem de 12, 13, 14 anos, ele tem condições de saber da realidade e do pai ter a oportunidade de dizer das precauções e das consequências da imprudência. Essa criança, esse adolescente ou pré-adolescente, ele pode ser situado dentro de uma possível realidade, sabe? É sentar com esse adolescente e dizer o seguinte: olha, nós temos essa situação, plano A e plano B. Plano A é você junto comigo, eu respeitar, criarmos um espaço seu, que o adolescente precisa desse espaço. O reconhecimento dele como eu passa por ser ele nesse momento de se adolescer ou adultecer, né? Então, os acordos e os combinados nesse momento são super importantes. Dividir tarefas, criar uma rotina desse adolescente, deixar que ele tenha o espaço dele. Esse espaço dele é o quê? A música dele, a dança dele, a conexão dele com outros colegas. Nesse momento, alguns jogos são importantes, interação e conexão. Esse jovem precisa disso, senão ele também vai surtar, né? É diferente da criança. A gente tem que falar da saúde mental e desse equilíbrio em fases e faixas etárias diferentes. Então, esse pai é o que você falou, que é quem cuida dele. Daqui a pouco a gente vai falar do pai, tá? Primeiro nós vamos falar da criança, do adolescente, vou falar do idoso, e aí a gente volta para essa pessoa que deve ser o que a gente chama da base estrutural da saúde e da harmonia dessa casa, desse lar, né? Que vai além da casa, né, Paulo? Ótimo. Então, esse colunista, quando ele fala que criou o lúdico para a filha e que a partir daí a filha parou de querer ir para a praia, para ela aquilo é tudo novidade, a casa dela se transformar na praia. E aí, eu quero aproveitar de falar disso, desse espaço casa que virou espaço mundo, para que cada um que está vendo e ouvindo a gente possa pensar, né, um exercício que eu quero que cada um faça, que quando a gente fala de saúde, essa saúde mental, esse tentar equilíbrio, perpassa por como você se situa dentro do ambiente ao qual você está. O Caio, que mandou a pergunta sobre a rotina, eu criei uma metodologia, Paulo, que chama retroalimentação sensorial da aprendizagem. É um sistema que eu criei e que eu ajudo, né, na psicoandragogia com adultos a como se preparar para concurso, a como estudar. Tem a psicopedagogia e tem a parte, né, que ajuda adultos a começar a ter uma nova forma de condensar uma metodologia de estudo. E isso que eu vou falar agora
é uma das formas que eu gostaria de deixar para as pessoas tentarem estabelecer uma saúde dentro de uma rotina e de uma segmentação. No meio nós temos você, vou pegar o Paulo, e o Paulo está dentro de casa consigo. Esse Paulo desempenha vários papéis. O papel pai, que precisa fazer com que aquele filho, aquela criança ou aquele adolescente possa estar com ele e passar bem por essa pandemia, porque ela vai passar. Né? Ela vai passar. A nossa vida não vai ser pandêmica para sempre. Isso não é verdade. Né? Isso aí a gente tem que entender. Ao mesmo tempo, esse Paulo que é pai, é amante, é marido, né? Ele tem a sua convivência conjugal. Esse Paulo, além de pai, amante, que tem essa vida conjugal, ele é um profissional que está tendo que fazer de casa o seu trabalho, né? E que ele também precisa cuidar da sua saúde, tentar se equilibrar. Sim. Quando a gente fala de equilíbrio, eu gosto muito da Elis Regina lembrar do Bêbado e o Chapéu Coco lá, né? Eu sempre tenho essa ideia de uma pessoa em cima de um barbante, de uma corda, tentando equilibrar. A corda não vai parar para você equilibrar. Entende? É isso que a gente está vivendo. A pandemia, ela não vai ser aquilo que eu quero que ela seja e acabar no meu tempo. Então, eu vou ter que buscar a minha saúde, meu equilíbrio, balançando. Sabe? Com todos os problemas e todos os conflitos, eu vou ter que achar a minha saúde, meu equilíbrio, com as coisas do jeito que elas estão. Com Porque não altos e depende baixos, de mim nem né? de você acabar. Altos e baixos. Quem dera você ou eu pudéssemos falar assim, amanhã acabou a pandemia. Não depende da gente. Se dependesse de cada um só, né? Mas existem questões biológicas, científicas, médicas, governamentais, econômicas. Então, da mesma forma que a gente tem o macro nos atingindo e desestabilizando, a gente vai ter que criar um micro de segmentação. Então, o Paulo vai preocupar com a sua semana, não vai fazer planejamentos extensos, ele vai fazer por uma semana só, ok? Sim. Ele vai ter um dia certo da semana para lidar com segmentos. Pode chamar de pilares também. Primeiro, a saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de estética. Olha a Adelaine aqui, ó. Eu tô com uma meia de tricô, tá, Paulo? Você só tá me vendo daqui para cima. Então, nem te falo. Você nem me conta como que você tá aí, né? Eu tô no meu quarto com a meinha de lã, mas estou bonitinha daqui para cima. Aí você vai falar assim, uai, por que você está falando disso? Porque é o seguinte, faz parte da saúde e de alimentar a minha mente, eu cuidar, né? A questão da higiene, asepsia é uma, mas esteticamente eu preciso me manter. Então, tenham o hábito de uma vez por semana, que é o que eu faço. Eu tiro uma vez por semana para pintar meus cabelos de rena vermelha, de cuidar da minha pele, de fazer uma asepsia bucal diferente, de cortar minhas unhas. Saúde vai muito além da questão enfermidade da doença. Então, a gente precisa de ter um dia de cuidados pessoais. Essa é uma questão. Porque isso que você está falando é muito importante, porque saúde não é só uma coisa que está ligada à negação dela, que é uma doença ou uma enfermidade. O preventivo é muito mais importante do que o remediar, o impacto de ter que ir para o hospital ou para uma UPA. Vamos pensar nas pessoas mais simples do morro, da favela. Por exemplo, eu estou fazendo uma campanha para conseguir 5 cestas básicas, 5 frangos e 5 doces para famílias, né? E já não são mais 5, agora são só 3. Por quê? Porque são pessoas que estão passando por necessidades que a pessoa quer uma lata de sardinha, ok? É bem diferente do que ter uma visão só aburguesada ou de classe média da realidade. Essas pessoas, alguns não têm chuveiro, o chuveiro queimou, uma mãe da comunidade deu gás para outra que o filho acabou de nascer, ela tirou o gás dela e pôs lá.
Mas essa pessoa, Paulo, ela não precisa ter o batom que eu tenho, a roupa que eu tenho, o colar que eu tenho. Mas ela Essa pessoa cuida. precisa sim. Sim, é isso que eu quero É dizer. muito O cuidar-se, sabe? O cuidar-se da maneira que você dá conta. Você precisa. Quando a gente está cuidando da gente com o recurso que a gente tem, você está olhando para você, você está trabalhando a sua estima, você está tentando reconhecer que você está ali presente, do jeito que é. A gente vai ter que lidar com essa pandemia com o que a gente tem, Paulo. centrado. Então, exatamente, se situar. Então, digamos que eu não tivesse esse batom, não tivesse um colarzinho, eu teria que fazer o melhor para me apresentar para o Paulo, não pelo Paulo, mas por mim. Entende? Eu Isso. preciso me situar diante disso tudo. Além disso, Paulo, quando a gente fala de saúde, você tocou num assunto que é muito interessante. Eu tenho ensinado meus pacientes a melhorar a imunidade através da nutrição, de chás, de remédios naturais. Muitas das vezes a pessoa, como a gente falou lá no começo, não tem condições de comprar uma banana, né? Mas existem formas de manter alguns nutrientes através do prato do brasileiro, que é o arroz com feijão. O arroz com feijão é o angu, né? Sim. A minha mãe, por exemplo, ela faz angu todo dia. Na casa da minha mãe tem angu todo dia. Eu não gosto de angu, eu gosto de polenta. Mas na minha mãe tem o angu, E tem o é bom pra fubá, tem caramba. o arroz, tem o feijão. Hã? É bom pra caramba. Eu gosto de angu frito, Hum. mas a minha mãe faz um angu normal. Então, Paulo, com essa nutrição que essa pessoa tem dentro de uma cesta básica, a gente precisa manter o nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso ambiente limpo, né? Mais do que sempre, tudo a gente está tendo que limpar, é uma coisa. Então, quando a gente fala de saúde, é muito amplo, percebe? Falar simplesmente de saúde é ausência ou presença de uma enfermidade, de uma doença, a gente está tendo que preocupar muito mais a máscara, álcool gel. Eu falo que eu não uso perfume, porque eu cheiro água sanitária, mesmo se eu gastar meu perfume. Então, a gente está vivendo esse momento, né? Outro segmento é a educação. Quando a gente fala de educar-se, as pessoas remetem logo à escola, a um ambiente. Gente, quem tem acesso hoje à internet, como a gente tem, que não é a realidade de todos, a gente sempre vai lembrar disso, mas você tem a oportunidade maravilhosa que em 1918 ninguém tinha, de trabalhar a sua saúde mental aprendendo, vai fazer curso pela internet, vai acompanhar lives, vai fazer qualquer coisa. Quem tem condições de fazer, sabe, deveria pensar exatamente no que nós estamos falando. A pandemia não é igual para todo mundo, né? Muitas coisas que a gente disser aqui, Paulo, como é que a pessoa lá da comunidade que não tem acesso à internet vai aprender, né? Aí são situações muito adversas, E, muito e aí mesmo. eu queria fazer um jogo de palavras que eu gosto de fazer, tá até num dos livros aí, que é o seguinte: as pessoas que estão sozinhas, elas têm que. Existe a pessoa solitária e a pessoa solidária, que é só trocar uma letra, o T de ter pelo D de doar. Entende? A pessoa na comunidade, eu vejo muita gente que fala assim: não, vem aqui, põe a máscara, vamos ver a TV, aqui a novela aqui comigo, assistir o jornal aqui, a gente frita uma batata, a gente divide o que tem, faz um macarrão, né? Que o macarrão ajuda muito, né? Ele Muito. né? Não, o macarrão bem feito é tudo de bom, Paulo. Mas aí, sabe, eu vi aqui o pessoal da. Aí, daqui a pouco eu vou lembrar para te falar. Fundação Oswaldo Cruz, o nome dela é Nízia, que é a presidente da Oswaldo Cruz. Ela também fez uma matéria para o Estado de Minas falando dessa discrepância, né, da pandemia, que não é igual para todos. E ela faz o mesmo movimento que você faz, que eu inclusive ajudo, que é de tentar arrecadar alimentos e fazer montar a cesta básica para ajudar essas pessoas. Mas ela falou de uma coisa que eu fiquei tão emocionada, que dentro das comunidades existe a solidariedade e as pessoas se ajudam tanto, sabe? Se um vizinho não tem um macarrão e tem um extrato de tomate, ele divide com o outro.
é uma coisa tão linda que a gente não acredita porque a gente não vivencia isso. Mas ela trouxe, ela que está lá entregando, né, a fundação que está arrecadando alimentos e donativos, falando dessa distribuição. Você acabou de falar agora que é trocar uma letra, mas isso é real. Existem todas as mazelas, todas as dificuldades na comunidade, mas existe uma coisa que às vezes quem mora lá no Lourdes, no apartamento de 1 milhão, não sabe o que é dividir o que tem. Né? Então, assim, a pandemia também traz outras realidades. Né? A gente não pode achar que é tudo o pior, que é tudo da pior maneira. Tem pessoas, às vezes, que mesmo humildes, simples, elas têm uma alegria de viver e uma esperança, né? E uma força que, às vezes, quem tem todo o recurso não tem. Eu, dentro de casa espírita, a gente vê muito isso. Às vezes eu fazia sindicância nas comunidades para ver quem precisava de doação, e a gente via as pessoas com tanta alegria numa casa simples, toda limpinha, com latas que eram usadas como panela, um fogão a lenha, e existia tanta harmonia naquele ambiente simples, que, sabe, eu ficava assim, encantada de ver isso. E muitas das vezes são pessoas que, nossa, que não tem quase nada na nossa visão, mas que tem tudo aquilo que muita gente gostaria de ter e não tem, né? Que são as questões, valores e princípios e tudo mais. Mas vamos seguir. A gente falou da criança, nós falamos do adolescente, agora é o idoso. Isso, Adelane, olha só, falta 2 minutos para a gente fechar essa, depois a gente abre outra e continua, tá? Pode ser? Porque aí todo mundo que está acompanhando a gente fica sabendo. Ok, sem problema. Aí na hora que você quiser que eu pare aqui, você me fala, eu desligo e reinicio, é isso? Isso. Eu acho até bom a gente fazer agora, que aí você começa outro bloco já dizendo isso. Eu só quero te pedir um tempinho para salvar o que nós conversamos aqui. Porque depois vai para o Aí você me chama. Vai para o canal que as escolas podem aprender. Pessoal, os 20 que estão com a gente agora, já entraram mais de 60 pessoas, só que 20 estão com a gente. Eu vou encerrar, vai demorar uns 30 segundos e a gente volta. Beleza? Para não perder a riqueza desse momento. Espera aí. Até já.